Paterno, novo filme do diretor pernambucano Marcelo Lordelo, é um drama extremamente provocador que discute as camadas da masculinidade, da herança familiar e do privilégio estrutural. Através de uma narrativa contida, o diretor traz uma proposta um pouco inusitada. Ele convida o espectador a analisar a questão sob o viés do opressor. Mas não como uma tentativa ou uma busca pela empatia, mas sim como uma possibilidade, talvez, de diagnóstico, já que o filme ele provoca a gente acerca da responsabilidade individual sobre manutenção de sistemas sociais desiguais. A gente vivia, na época que o filme foi gestado, muito uma reverberação das questões de especulação imobiliária no Recife. A cidade estava em transformação, e está ainda, enfim. E essas grandes famílias que detêm esse capital e que detêm esse poder, elas meio que controlam, na base também da corrupção e na base dessas compras de terreno, essa construção dessa cidade. É um personagem muito facetado, né? Porque são muitas camadas que ele desenvolve durante o filme, né? Ele personagem que estudou fora, entendeu? E tem um projeto, sonhos, ainda tem sonho. De uma família que não tem sonho, uma família conservadora, uma família burguesa, dessas que a gente conhece, de construtoras que fazem qualquer coisa para conseguir os seus lucros danados e tal. Então, ele vem disso, mas ele tem um sonho. Só que é tão louco que ele foi, talvez, aquele cara meio rebeldinho, sabe? O burguês que se identifica com as causas, esse progressismo meio... E que, de repente, aos poucos, eles vão voltando, né? Voltando a uma origem perversa. Uhum. E ele exercita esse sonho passando por cima dos outros. O que rola no filme, tudo isso me interessou muito. E visto pela visão do opressor. Né, que a gente não fez. Eu fiz alguns filmes assim, e que eu acho muito legal, porque a gente demonstra como é a cabeça desses caras, assim. Desses caras, eu não gosto de generalizar mais nada na minha vida, mas de boa parte dessa burguesia ofensiva, né, que eu chamo de... Os caras querem ofender tudo, materialmente, ofender moralmente os outros, né? Uhum. E esse personagem faz parte dessa elite bastante perversa, né? Queria muito trabalhar com um anti-herói. E um anti-herói que tivesse também brincado dentro de uma narrativa trágica, assim, que é um cara que está tentando descobrir quem quais são seus valores, mesmo contestando a família. E esse desafio de de tratar de um personagem que não é uma pessoa cheia de qualidades ou com desejo que vincula o nosso desejo positivo de vida, assim. Tem problema com o pai, que reproduz o problema com o filho, né? Que é uma coisa que a gente também vê. Você estava falando sobre esse espelhamento justamente entre o pai e filho, né? Entre o Sérgio e o filho dele. Parece, talvez, que há também talvez um embate entre tipos de resistência, né? Por exemplo, então, a gente tem essa juventude progressista que vem assim, com esse ímpeto da mudança, mas que se depara, talvez, versus uma geração que se rendeu ao conforto, que se rendeu à riqueza. Tem uma coisa também que eu nunca quis fazer nesse filme, de não criar um filme muito retórico dentro do meu posicionamento político, assim. Para mim foi muito difícil as escolhas que eu fiz para criar uma experiência fílmica, cinematográfica, que não fosse para esse campo da afirmação para bolha. Uhum. Eu quis fazer um filme que é uma experiência de você se vincular com o inimigo. Eu não sinto afeto pelo Sérgio, mas de alguma forma me interessa ele enquanto personagem. Tá no filme, a maneira que eu lido com as referências musicais. Para mim, todo filme que eu faço, eu tenho uma base musical que de alguma forma dialoga comigo, com meus sentimentos de uma maneira temática, assim. É tão maravilhoso o trabalho de roteiro e do Lordelo que você vê pela música o que ele tentou ser e o que ele está tentando, o que o filho está rebuscando ali, né? Que tipo de música que se ouvia. E aquele tipo de música, para mim, identifiquei muito quando eu fiz o filme, porque era exatamente a minha formação ali, né, musical, que até hoje é desse jeito. No Paterno, é um filme belchioriano, assim. Para mim, esse filme é paralelo a tudo, e Belchior fala sobre isso. Ele fala muito sobre
a frustração de gerações, a repetição dos ciclos, essa juventude que é bela, que quer maravilha, mas passa por um desafio para não se conformar. Eu acho que a vida, o ciclo da vida faz isso com a gente, né? Sim. O captar, a sociedade que a gente está envolvido vai te colocando em pacotinhos, em afirmações que, se você não estiver muito atento e muito ativo, você vai justamente seguir o caminho dos outros, dos seus pais, assim, né? O filme tem uma vontade positiva de pensar isso, mas sem ir para uma retórica afirmativa e que às vezes eu acho meio ingênua dentro dessa realidade que a gente está tomando. Sabe assim? Sim, de virar do filho se rebelar contra o pai, falar tudo que ele quer pro pai. Eu acho que um gesto para mim do final do filme que o filho traz, e aí fica o que o público precisa ver para entender, é muito mais potente enquanto cinema, enquanto experiência de público, do que um discurso, uma fala elaborada, um tapa na cara do pai, assim, sabe? Tem um abandono, tem uma coisa de uma certa tristeza que acompanha esse personagem e que eu acho que acompanha esses malucos mesmo, esses caras, sabe? São pessoas solitárias, são pessoas amarguradas, são pessoas que vão definhar internamente, sabe? E que a gente tem que... Não vou sentir pena deles, pelo contrário. Mas que a gente tem que entender que eles sofrem no caminho deles. Né? Porque não vem do nada também, né? Tem grandes atores, você assistiu, você sabe do que eu estou falando, né? Marcelo lançou uma legião de maravilhosos atores que estavam aí, já eram maravilhosos, mas ele foi lá e pincelou. E a partir dali, tá todo mundo bombando, porque é uma galera muito genial. Eu me espantei muito com isso, porque eu não conhecia as pessoas. Vocês filmaram em 2017. 17, quer dizer... Então, cada um que aparecia para ensaiar comigo falava, meu Deus do céu, coisa maravilhosa, que facilita muito o trabalho de todo mundo, né? Você poder contracenar com pessoas que amam esse ofício, que se entregam de um jeito certo, sabe? Esse negócio de fazer príncipe, rei, eu fiz o Hamlet, né? Não adianta você fazer se os outros atores não tratá-lo como rei, porque ninguém é rei, né? Então um protagonista, quem está narrando essa história, não é nada se o entorno não estiver contando essa história, e estiver com vontade de contar essa história. Então isso aconteceu nesse filme muito. São pessoas que compraram a ideia do filme, assim como eu. Para mim, uma das grandes referências para esse filme é o filme de Francesco Rossi, Sermão sobre a Cidade, que é, para mim, assim, foi o filme que me fez olhar possibilidades narrativas de falar sobre construção de cidade a partir desses opressores, né? E desses homens, dessa masculinidade, né? São Bernardo, do Leon Risman, sabe, com Otton Bastos, que desenvolvimento é esse desse homem, que vontade obsessiva de obtenção de poder, né? da opressão sobre a mulher dele, dessa conquista do espaço, da terra, sabe? O Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson também, que é aquele homem que acha que está definhando naquele castelo no final, que o filho basicamente abandona ele, percebe quem é esse pai, assim, sabe? Nesse filme, em termos de fazer uma tragédia, me interessava muito. E quando você fala de espelhos, eu concordo, assim. É importante esse cinema que eleve a gente, assim, que tem ilusório, mas esse filme, eu quis fazer isso um pouco para contrapor os outros, mas ao mesmo tempo experimentar esses tipos de cinema, assim, que se arriscam um pouco mais, que levam o público para outros tipos de reflexão. Né? Você pensou esse filme, começou, enfim, em 2013, filmaram em 2017. Eu tive a oportunidade, segunda vez que eu assisto, tive a oportunidade de acompanhar ele durante a mostra em 2022. E agora voltei a ele em 2025, que a gente está, enfim, nesse limbo, né, pré-eleição, que é que tudo se aflora, e a gente está realmente vivendo, justamente, a gente está vendo nas telas o resultado, né, muito aflorado disso daí, dessa perpetuação do controle do poder pela hereditariedade, enfim, que tem muito no Clã Bolsonaro e tal. Então, como que você espera que o filme rebata agora no público, nesse atual momento, já que a sua proposta justamente é de realmente deixar que a questão se forme por si e não necessariamente que tome um lado ou que converse com a bolha, como você mesmo colocou. Tem essa coisa do tempo, né? Como o tempo é engraçado, assim. Esse filme ele foi justamente na época que eu estava lançando Eles Voltam, viajando com ele em festivais e discutindo sobre o filme, eu tive vontade de falar sobre isso.
12 anos depois a gente lança o filme. E como os temas que de alguma forma estavam aflorando naquele mundo que eu estava vivendo se perpetuaram, e como eles estão ainda se envolvendo. Sim. Você traz o clã Bolsonaro, casa muito com isso, né? Casa muito com essa masculinidade que está se reafirmando, mesmo no mundo que está contestando eles abertamente numa luta diária, assim, de espaços políticos, de espaços de relações de poder, de espaços de afirmação de identidade. E se apoiando justamente no vínculo, né, familiar. Que é uma coisa que para alguns é incontestável. A família é acima de tudo, assim, que é um lema desses caras, né? Mas que família é essa? Quem é que controla essa família? Que patriarcado é esse? O que ele perpetua? O filme é um pouco isso, né? Mas sabendo que, não sei, às vezes parece que eu queria fazer um filme para um Tom, para um filho dele, dizendo que se tem uma esperança no filme é um pouco isso, assim, de tentar colocar para pessoas que não necessariamente da classe social deles, mas que vivem uma família opressora, de que a busca de afirmação é a busca de compreensão do outro, para dizer assim, eu não quero ser isso. Eu não quero, eu nego isso aqui. Nunca eu vou obedecer, ou eu vou me negligenciar quem eu sou para reproduzir isso, assim. Então, o filme ele tem um pouco essa vontade. E eu acho benéfico, assim, quando a gente faz filme, a gente nunca sabe como é que vai ser, que mundo é esse que a gente vai estar lançando o filme, debatendo o filme quando ele chega em sala. Mas se o Paterno trazer reflexões sobre essa masculinidade que de alguma forma perdura e persiste na dominação, e de que forma ela age na mente das pessoas, na alma dos personagens, reafirmando isso inconscientemente, karmicamente, e de que forma a gente pode reagir a isso, eu acho que o filme já se coloca, sei lá, com uma certa missão em termos de reflexão com o público, né? Bom, em primeiro lugar, adoraria que as pessoas assistissem, né? Que a gente corresse pro cinema para ver. É um filme que eu indico fervorosamente, não é porque estou nele, não, mas é um filme muito interessante, de um cineasta muito maravilhoso, que a gente tem que dar. Mais que tudo, acho que ler como é que funciona o jogo dessa elite, sabe? Isso é legal, né? Quer dizer, eu acho que o filme é isso, cinema é isso também. Eu já tive a ingenuidade de acho ainda, quando eu faço teatro ainda, a gente falava pelo menos um, né? Isso é frase de Plínio Marcos. Tem que subverter pelo menos um. Se você ganhar um por dia, já tá bom. Eu aprendi com ele isso. Então a gente vai pro palco para tentar levantar umas poeiras lá, que faz uma discussão, que talvez a gente consiga bater no coração, na mente de um que seja, já tá bom. Então eu espero do filme que ele mexa, que seja com um, né, por dia ali, nas sessões, e que sejam sessões lotadas.